Oi gente, tudo bem com vocês? Então, a gente tá vivendo agora esse momento pós-ENEM. Eu sei que muitos de vocês estão cheios de incertezas, alguns com algumas frustrações em relação à prova desse ano. E eu posso falar que eu sei bem como é isso, eu já passei por isso várias vezes. Se você já acompanha aqui o canal há mais tempo, você sabe disso. Atualmente eu sou aluno de medicina da UEPA, mas nem sempre foi assim. Para me ajudar a fazer esse vídeo, também para comentar um pouco sobre o que a gente pode fazer, como é que a gente consegue tirar forças para seguir num próximo ano de estudos e como que a gente consegue resolver esse problema de estudar bastante e na prova acabar tendo essa frustração, eu trouxe o Flávio de Falcão, que é um amigo meu que também tem canal aqui no YouTube. O Flávio, inclusive, já acertou 168 questões na prova do Enem. Ele já conseguiu mais de 800 pontos de média 3 vezes já no Enem e também teve um resultado muito bom na prova da FUVEST. Mas, Flávio, eu queria te perguntar se foi assim desde o começo. Você fez o teu vestibular de primeira e já conseguiu esses resultados. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Felipe. Fico sempre muito feliz de poder participar aqui de um bate-papo mesmo. Acho que para ajudar o pessoal nesse momento que nem sempre é fácil, como você comentou. Logo depois da prova, dá às vezes uma sensação de que a prova foi muito difícil, de que o que você estudou não foi coerente com o que caiu. Eu acho que o nosso objetivo aqui é passar um pouco uma mensagem de calma, assim, uma mensagem de que é possível, mesmo com resultados não tão bons, superar isso e conseguir sua aprovação, caso não seja esse ano, no próximo ano. Então, como o Felipe comentou, então eu já acertei 168 questões no Enem, já consegui mais de 800 de média aí algumas vezes, e no ano passado eu fiz a prova novamente e fui aprovado numa faculdade federal de medicina. Então, todos esses resultados, eles podem parecer assim que, eu sempre fui muito inteligente, que sempre consegui ter bons resultados, mas isso não é totalmente verdade. Na verdade, a primeira vez que eu fiz a prova da FUVEST, né, que na época, quando eu prestei os vestibulares, eu estava mais focado na FUVEST e na USP. Eu acertei apenas metade da prova. Para dar um pouco de perspectiva de o que isso significa, seria equivalente a acertar metade da prova do Enem, tirar 90 de 180, por exemplo, que é uma nota que você não consegue passar em engenharia, não consegue passar em medicina, não consegue passar em praticamente nenhum curso concorrido, né? Isso foi um balde de água fria muito grande para mim, porque eu acredito que muitos de vocês têm essa mesma história, de ser um aluno até que bom na escola, conseguir tirar boas notas, às vezes até estar ali acima dos 7, 8 de média, 9 em algumas provas, mas ver que a realidade do vestibular é muito diferente. Assim, não é a mesma coisa você fazer uma prova do Enem, que é uma prova de 5 horas e meia, depois 5 horas, com 180 questões, redação, e você fazer, por exemplo, uma prova da escola, ou fazer uma tarefa, alguma coisa do tipo. Quando eu cheguei lá na prova da FUVEST, eu fui fazer, estourou o tempo, tinha questão que eu não conseguia fazer, eu fiquei preso nas questões, porque eu não tinha uma estratégia de prova específica. Eu lembro que eu não consegui nem ver todas as questões. Então, assim, eu consegui chegar talvez até a questão 70, e eu vi que das questões 71 a 90 eu saberia resolver várias e não tive realmente tempo para conseguir. Então, assim, isso me deixou muito desanimado. Isso aconteceu mais ou menos na mesma época que a gente está agora, né? Aconteceu por volta do mês de novembro, mês de dezembro. Eu acho que isso é até importante de trazer essa perspectiva, porque foi nessa época, quando eu tive esse resultado, que eu comecei a procurar as ferramentas que me permitissem melhorar esse resultado. Eu coloquei na cabeça e falei, não, não é possível. Eu sempre via aquele pessoal que saía nas notícias do jornal, né, no G1, falando assim, aluno passa em 12 faculdades de medicina, 9 faculdades de medicina. E eu não conseguia aceitar que essas pessoas eram diferentes de mim. Falava assim, o que essas pessoas têm que eu não tenho? Assim, todos nós temos capacidade de conseguir. Eu falei, não, coloquei na cabeça que eu ia conseguir e que eu não ia deixar esse resultado ruim me abalar. E aí eu fui começar uma jornada realmente de procurar o que estava errado no meu estudo. E eu acabei descobrindo muita coisa. Eu acabei descobrindo que o meu estudo ele era muito mais passivo do que ativo. Eu descobri que eu nunca pensei que a realidade da prova era diferente da realidade do estudo, então eu estudava muito estudo teórico, muito estudo por questões, mas não focando na prova necessariamente. Então eu não tinha aquela dinâmica, aquele treino. Seria mais ou menos a ideia de eu treinar para uma maratona correndo sempre 5 quilômetros, 2 quilômetros, sendo que na prova eu vou ter que correr 40. Então, assim, era um jeito de me preparar muito diferente, e além também da própria mentalidade, né? Acho que depois de muitos anos aí mentorando alunos e tendo contato realmente próximo, eu percebi que a gente tem muita tendência de se rotular, né? A gente fala assim, eu sou burro, eu sou desfocado, eu não consigo, a prova vai me destruir, eu não tenho capacidade. Tudo isso são crenças que afetam diretamente a forma como você estuda. Porque quando você acredita que você é burro, você estuda e fala assim, já que eu não estou entendendo, eu não vou me esforçar mais, porque não vai dar diferença nenhuma. Então você para, você estuda pouco, você estuda de uma forma que realmente não é verdadeira, assim, que não é uma forma realmente que vai fazer você aprender. Então, o que eu fiz que foi muito importante
foi procurar todas essas técnicas, essa metodologia diferente, mas mais do que isso é mudar minha mentalidade também, de que assim, ninguém é burro, ninguém é desfocado. Isso são estados, são coisas que você pode estar naquele momento, mas que você pode mudar. Então acho que procurar realmente essas técnicas foi um dos pontos mais importantes. E aí eu consegui, lógico, um aumento gradual. Não foi que do dia para a noite eu saí de 45 questões para as 83 que eu acertei na FUVEST. Na verdade, isso foi gradual, foi aumentando os meus simulados, eu fui para 60, 65, 70, 75, e até que depois eu consegui o resultado de 83 e também o resultado de 168 questões do Enem, que foram 42 em linguagem, 40 em humanas, 44 em matemática e 42 em natureza. Então foi um resultado que eu fiquei bastante orgulhoso, porque eu acredito que coroou um ano de estudo em que eu saí realmente no começo bem derrotado do ano anterior, e consegui realmente um resultado super bom no fim do ano, tanto na FUVEST quanto no Enem. Acabei sendo aprovado em engenharia, que foi o que eu cursei, mas também fui aprovado em medicina pelo Enem na UFRJ. Então foi bastante bacana na época e fico muito feliz aí de poder dividir um pouco essa história. Mas Felipe, eu sei também que você tem uma história de superação bastante bacana também, né? Sim, sim. Eu acho até muito interessante você bater nesse ponto de que foi um aumento gradual e essa questão das crenças, né, das pessoas, porque eu li no último vídeo que eu postei, inclusive, que foi logo depois da prova do Enem, vários comentários da galera falando eu acertei muito pouco, eu estudei muito, eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco, eu estudei muito, mas eu não sabia resolver as questões da prova, e eu não sei mais o que eu faço porque eu estudo pra caramba e não consigo, chega na hora e eu me frustro. E eu já passei muito por isso, pra quem não sabe, eu fiz 5 provas do Enem até conseguir a minha aprovação em medicina, que foi agora no começo desse ano. Foi um processo bastante gradual, eu não tô dizendo que você também vai precisar de 5 anos pra conseguir a tua aprovação, mas querendo ou não, esse tipo de experiência ensina muita coisa pra gente. Então, eu passei por muitas coisas que eu hoje vejo se repetindo em vocês nos comentários e eu queria fazer um breve apontamento aqui nesse vídeo sobre algumas coisas que eu li. Pra começar, essa questão de estudar muito, sentir que você se cansou muito durante o ano e que não foi suficiente, que a prova chegou e você não sabia resolver as questões. Esforço é muito diferente de produtividade. Infelizmente, como o Flávio bem citou, muitos de vocês, principalmente você que está aí tentando um curso muito concorrido, às vezes você até é aquela pessoa referência na família, né? O fulano, ele tira notas tão boas na escola, ele é uma pessoa tão inteligente, eu tenho certeza que ele vai conseguir passar nesse curso, independente de ser tão concorrido. E aí, às vezes, você vai acreditando nisso, que é uma coisa positiva até, e acaba tendo algumas frustrações. Eu gosto muito de usar o exemplo de direção, né? Você aprender a dirigir. Você pode ver vários vídeos no YouTube te ensinando como dirigir. Você vai lá, o cara vai te ensinar, olha, aqui é o volante, isso daqui é a caixa de marcha, você passa a marcha tal quando chegar em certa velocidade, e você aperta no freio se acontecer isso. Mas você não sabe se você consegue colocar aquilo na prática até o momento que você pratica de fato, que você pega um carro para tentar dirigir. Eu vejo que isso acontece muito, e esse é um ponto, assim, que acaba deixando o estudo das pessoas não produtivo, porque você pode se esforçar muito durante o ano, você pode fazer muitas leituras, você pode assistir muitas aulas, você pode fazer muitos resumos, isso pode até ocupar, assim, 12, 10 horas do teu dia, mas você não tá fazendo o que a prova exige que você faça para que você consiga ter uma boa preparação. Eu acho que isso é o principal desse vídeo, gente. Eu não quero reforçar essa ideia de autodepreciação, então vamos acabar agora com essa história de eu sou muito burro, eu sou incompetente. Como o Flávio falou, isso são estados, isso são coisas que a gente tá em um determinado momento, mas que a gente consegue plenamente mudar. E um dos pontos para conseguir mudar é fazer essa autocrítica e entender que às vezes o nosso estudo tá errado. Então, não é porque você se esforçou muito que necessariamente isso vai te fazer ser aprovado no vestibular. Às vezes o teu estudo foi incompleto nesse sentido. Você pode não ter treinado o suficiente no nível da prova. E isso, assim, eu acho que é o que mais faz diferença, porque eu vi muito aqui nos comentários. E isso acontece todo ano, e eu acho até interessante ver isso, porque eu já tive essa mentalidade também durante os anos que eu fiquei
prestando vestibular. Às vezes eu fazia uma prova e eu tinha estudado muito durante o ano, tinha me esforçado bastante, e aí eu via que o meu resultado não estava suficiente para tentar a aprovação naquele ano. Aí quando eu chegava em casa, eu via que muita gente também estava reclamando da prova, que a prova tinha sido muito difícil, que a prova tinha sido uma das mais difíceis da história, e que, sabe, esse tipo de justificativa. E aí a gente vê na internet um monte de gente falando isso, e acaba que a gente internaliza e pensa, poxa, não fui só eu. Então eu acho que esse resultado que não foi suficiente que eu tive, não foi exatamente minha culpa, né? A prova em si foi muito difícil. Então, se a prova foi muito difícil, foi difícil para todo mundo, então provavelmente eu vou conseguir a minha aprovação. E aí chega no momento ali do resultado, e aí você vê que as vagas foram preenchidas, que você não conseguiu a tua aprovação, e as notas de corte às vezes até subiram. E aí a gente fica pensando, cara, onde é que estavam essas pessoas que tiraram essas notas, que não estavam comentando lá que a prova foi difícil, que a prova foi complicada. E aí é até uma situação chata na hora e depois engraçada da gente refletir, porque, querendo ou não, quando você chega nesse nível de preparação, que você treinou bastante para a prova, que você teve uma estratégia, dificilmente você vai chegar na prova e ter uma grande surpresa. Eu lembro que no vídeo eu comentei que eu não fiz a prova esse ano, então obviamente eu não tenho aquela visão da pressão de prova e tudo mais esse ano, mas eu achei que muitas questões vieram num modelo mais clássico, o que não quer dizer que sejam questões fáceis, podem ter sido questões bem trabalhosas, mas foram questões de aplicações mais clássicas que o Enem costuma cobrar. Isso tudo numa estratégia de preparação onde você leva isso em consideração, que você faz um treino correto, faz com que você não se surpreenda lá na hora da prova de encontrar questões como essas. E acaba que tem bastante gente que faz isso, e são essas pessoas que lá na frente a gente vai ver que tiveram os resultados que são necessários para ser aprovado num curso concorrido. E aí quando a gente fica de fora, a gente fica nesse dilema. Será que um dia eu vou conseguir chegar nesse resultado? Eu pensei isso várias vezes. Será que um dia eu vou conseguir tirar essa nota aí que é necessária para passar em medicina? Porque todo ano eu faço a prova e não consigo, mas ano passado eu mudei muito alguns pontos essenciais no meu estudo, e como o Flávio terminou a história dele falando, né, acaba que o teu ano de estudos acaba sendo coroado quando você consegue mudar a tua estratégia e aplicar essas coisas para que você tenha o resultado que você precisa. Eu nunca tinha sido aprovado em medicina antes, eu já tinha entrado em engenharia de bioprocessos quando eu saí do ensino médio, mas isso foi num outro contexto, mas eu nunca tinha passado nem perto de ser aprovado em medicina em lugar nenhum, e ano passado eu fui aprovado 4 vezes. Eu fui aprovado na UFPA, na UEPA, que é a universidade que eu faço hoje em dia, fui aprovado na UFSC, lá em Florianópolis, e fui aprovado na UERN também. Tudo isso... Foi realmente um resultado, até eu acompanhei, assim, porque a gente se conheceu nesse contexto, né? E eu acho que sua história foi muito, assim, realmente uma história de superação, porque a gente vê que você não desistiu, a gente vê que você estava lá, sempre tentando, e sempre com muita humildade, né? De falar assim, olha, eu ainda não cheguei na nota que eu quero, eu ainda tenho um espaço para melhorar, e você conseguiu e mostrou que realmente é possível, né? Não importa que você prestou 4 vezes antes, a 5ª vez foi a que você passou. Se você tivesse desistido na 4ª, hoje você não cursaria medicina, né? Exatamente. E eu até brinco que quem acompanha aqui o canal há mais tempo, porque como você falou, Flávio, antigamente até, né, a gente revelando a nossa idade, mas a gente via muito essas matérias nesses sites, na televisão, de fulano foi aprovado em 12 faculdades e tudo mais, será que um dia eu vou conseguir chegar nesse nível? E hoje em dia aqui no YouTube a gente vê isso também, né? Muita gente começa um canal, começa um Instagram de estudo já depois da aprovação, e a gente sempre vê ali a galera aprovada com resultados brilhantes, e dá aquela sensação, será que eu sou capaz de chegar nessa nota? Será que um dia eu vou conseguir chegar nesse resultado? E eu até brinco que quem tá acompanhando aqui o canal há mais tempo me viu falhando 2 vezes, porque o canal existe há tempo suficiente para vocês terem acompanhado 2 vídeos assim pós-Enem que eu falei, gente, então, não deu certo. E depois de um ano que vocês tinham visto também que eu tinha me esforçado bastante. Mas é nessa questão mesmo, essa quantidade de esforço não necessariamente reflete numa produtividade. E é esse ponto que a gente quer trabalhar aqui nesse vídeo, do que dá para fazer para que você consiga superar
esse estado de estagnação numa determinada pontuação, de tirar uma pontuação mais baixa para conseguir realmente evoluir para o próximo ano. E aí, Flávio... Eu trago aqui, que eu acho que é bastante importante, que você comentou, muita gente vai falar assim, mas vocês estão falando aí que eu não estudo da forma correta e tudo mais. De quem que é culpa disso? Eu digo assim, que existe uma culpa um pouco sistêmica disso, né? Que a gente não é ensinado como estudar. Acho que esse é um ponto bastante importante. Em nenhum momento da minha vida escolar eu tive alguma aula que falasse assim, olha, o nosso cérebro funciona dessa forma, então se você estuda dessa forma, você consegue captar informações desse tipo. Se você usa mais videoaulas, se você usa mais texto, se você usa exercícios, se você faz exercícios com feedback, como fazer simulados, qual a técnica de resolução, tipo, tudo isso nunca foi ensinado. Eu nunca vi isso sendo falado. E até na minha época também, revelando um pouco da idade, era muito diferente, assim, não existia nem o YouTube como existe hoje, de pessoas trazendo essas estratégias, trazendo esses métodos na forma de vídeos. Então, ter que descobrir isso me colocou numa zona fora da minha zona de conforto, mas depois me fez, vamos dizer assim, me tornar quem eu sou hoje, assim. Então, foi muito importante passar por esse processo, mas foi um processo penoso. Eu até falo assim, o quanto você puder pegar essas técnicas de outras pessoas, copiar, modelar o que outras pessoas que já passaram estão fazendo, é melhor, porque você não vai ter que passar por esse processo penoso de meses e meses que eu não conto aqui, né? Mas teve muita decepção até eu chegar no método que realmente funcionava, né? Então acho que esse é um ponto bastante importante também. Se você acha que você não sabe estudar, a culpa não é sua necessariamente, mas a responsabilidade de procurar um método que funcione é sua. Então acho que isso é uma distinção bastante importante pra gente fazer também. Isso, importantíssimo. Tive vários comentários no último vídeo em relação a isso, principalmente pessoas que vieram do ensino público, querendo ou não, a gente sabe das condições do ensino público nesse país. E muita gente comentando, como é que eles fazem uma prova dessa maneira, como é que eles acham que eu tive isso no ensino médio, eu não tive esse ensino na minha escola. E realmente, gente, isso eu acho importantíssimo, primeiro, que vocês tenham sim essa consciência, porque isso faz com que todo mundo, né, mas com que cada um de nós cobre, porque são direitos que às vezes são negados a gente, isso é super importante, mas a gente tá aqui, assim, com todas as nossas limitações e levando em consideração de que a gente não vai conseguir mudar essa estrutura sistêmica toda, mas a gente está aqui tentando te dar pelo menos um pequeno suporte para tentar superar baseado no que está posto. Então, assim, a gente não vai conseguir mudar o teu ensino, a gente não vai conseguir mudar as tuas condições socioeconômicas, mas se a gente puder te passar alguma dica que te faça tentar superar isso, que é óbvio que a gente entende que não deveria ser necessário que algumas pessoas tivessem tanta dificuldade, enfrentassem tanta dificuldade para conseguir entrar no ensino superior e tudo mais. Mas já que essa situação tá posta e a gente tem essa limitação do que a gente consegue fazer, a gente passa aqui essas dicas para tentar dar uma orientada do que você ainda consegue fazer para superar isso. A gente tem essas técnicas para passar para vocês, mas eu já percebi que esse vídeo tá ficando muito longo, então essas técnicas vão ficar num outro vídeo. E eu vou fazer igual o pessoal do TikTok mesmo, dar like pra parte 2. Não, brincadeira, eu vou deixar o link do próximo vídeo com as técnicas que a gente utilizou no nosso ano de aprovação num outro vídeo, mas ele vai ficar como não listado. Então se você quiser assistir, vai ficar restrito só para quem chegou até o final do vídeo. Então parabéns para você que chegou até aqui. Clica no link aqui da descrição para você receber todas essas técnicas que a gente vai passar.